sejam muito bem-vindos ao nosso programa Inspira. Eu sou a Aline Jabur e hoje nós estamos com uma convidada muito especial, Carol Galassi. Ela que é fonoaudióloga, trabalha com crianças que têm dificuldade na fala, comunicação e respiração. Uniu também uma carreira como atriz, trabalhando em grandes musicais. Uniu ciência e sensibilidade numa abordagem única no consultório dela que chama Núcleo Comunicar. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Estou muito feliz de receber você aqui. É um prazer enorme estar aqui hoje. Também estou muito feliz com essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história. E nós queremos saber da sua história. Eu quero que você já comece contando como que foi a sua trajetória, os desafios que você viveu e como a sua carreira artística te influenciou para você moldar tudo isso hoje dentro da sua clínica. Bom, vamos voltar lá atrás, então. Onde que a carreira artística, onde a arte surgiu na minha vida? Acho que por volta dos meus 12 para 13 anos, eu descobri que cantar era algo que eu queria fazer, que eu amava fazer. E dali surgiu também a vontade de trabalhar com teatro. Então, unindo as duas coisas, eu comecei a trabalhar com teatro musical. Fui atrás, de estudar e trabalhar com isso. E passei, assim, pelo menos uns 10 anos vivendo só de arte de várias formas. Com espetáculos, com gravações, locuções, até que em um determinado momento eu decidi estudar dublagem. E aí no meu curso de dublagem eu tinha uma professora fonoaudióloga que dava um acompanhamento ali para os alunos da dublagem, e essa professora, ela fazia os meus olhos brilharem, porque às vezes a gente não alcançava determinados ajustes vocais e ela fazia assim, não, vamos fazer desse jeitinho, olha, eu vou te ensinar uma forma, e aí a gente conseguia fazer da melhor forma, como a voz ficava bonita, fluida. Eu só conseguia pensar assim, eu quero fazer o que ela faz, eu quero saber o que ela sabe. Então... Mas para se desenvolver como atriz e cantora e tudo mais, nem imaginava que queria trabalhar com isso. Eu pensei em trabalhar, na verdade, como fonoaudióloga, mais voltada para teatro, TV e cinema, que uniam ali as minhas paixões. Então eu pensei muito em trabalhar com atores, com apresentadores e com pessoas que também estão dentro do meio artístico. Só que a fonoaudiologia, ela foi abrindo novos horizontes, depois do início na faculdade, eu fui descobrindo novas possibilidades e isso foi mudando dentro de mim, foi criando uma nova vontade, eu fui descobrindo outros meios dentro da fonoaudiologia, e eu falo que a parte infantil, a fonoaudiologia infantil, não fui eu que a escolhi, ela me escolheu, foi uma carreira que chegou para mim como um propósito. Então, há mais ou menos 5 anos eu comecei a trabalhar, atuar de forma prática com crianças com dificuldades de desenvolvimento. Crianças dentro do transtorno do espectro autista, crianças que têm síndromes raras, que têm dificuldades de fala ou de comunicação e até mesmo de alimentação, dificuldade em mastigar, em engolir. E isso se tornou um propósito de vida, foi algo que foi crescendo dentro do meu coração também, e eu comecei a buscar cada vez mais, e hoje estamos aqui trabalhando com várias crianças, ajudando várias famílias. Ai, que lindo! Deve ser uma delícia trabalhar com criança, E você traz essa abordagem meio lúdica, porque eles querem brincar, Carol? Como é que é isso pra você? Como é que você faz, pra prender a atenção deles e eles compreenderem que eles estão ali pra se desenvolver, mas ao mesmo tempo sendo uma coisa leve, Sim, não é fácil, não vou falar que é fácil, porque a gente precisa ser muito ágil, ter uma agilidade no pensamento, porque de fato as crianças querem brincar e elas não entendem, eu tenho um problema, por isso que eu vou na fono. Então elas vão lá para brincar, porque o ambiente é agradável, porque o profissional é agradável com elas e eles querem se divertir. E aí a gente tem que transformar a terapia numa grande brincadeira, de modo onde a criança consiga desenvolver habilidades nas dificuldades que ela tem, mas que ela brinque, que ela se divirta, que ela sinta prazer em estar naquele ambiente. Isso aumenta muito a motivação das crianças e é assim que a gente consegue avanços, ganhos, consegue que a criança evolua no seu potencial. Maravilhoso. Carol, você acha que o papel dos pais influencia bastante, na comunicação, quanto esse lugar de fala, das crianças, para serem desenvolvidas nesse aspecto, não serem pessoas muito retraídas, muito tímidas? Como que é isso? Como que você vê tudo isso? Bom, em relação aos pais, eu vejo que os pais são grandes modelos para as crianças, Os pais, eles precisam estar muito ativos e muito atentos a tudo que eles fazem, porque querendo ou não, a gente acaba modelando comportamentos. Então, pais que
tem realmente um vocabulário mais amplo, que falam ali diferentes palavras, que tem uma boa comunicação, que conversam com esse filho, que tem um tempo de qualidade, dá uma atenção para essa criança, tem de fato interesse em ouvir o que a criança tem a dizer ou o que ela tenta dizer. Isso faz toda a diferença no desenvolvimento e com certeza é muito mais motivador e auxilia muito com que a criança alcance, né, o seu maior potencial em relação à fala e à comunicação dela. Diálogo, né? Diálogo. Então, na verdade, você não desenvolve só a criança, mas você também desenvolve os pais, né? Dando ali, ó, é melhor tratar assim, olha para isso, a comunicação tem que ser assim para que seja um conjunto, né, Carol? Isso mesmo. O trabalho com crianças, ele não se resume só ao paciente, ele é um trabalho com toda a família. Então, a família precisa desse suporte, precisa de uma orientação frequente, para que eles saibam também qual que é a melhor maneira de estimular e de modelar essa criança. Então, se a família não sabe, ela perde muitas oportunidades de ensinar coisas novas da melhor forma possível para essa criança. Então, é importante que eles estejam prontos, preparados também para estimular, mesmo fora da terapia. Muito legal. Você sabe que eu tive uma experiência assim, quando eu era bem novinha, eu acho que eu já até comentei isso com você, onde eu precisei apresentar na escola e eu travei, e eu não consegui falar. E aquilo me deu um bloqueio tão grande durante anos e anos e anos. E aí eu fui fazendo várias terapias, né, para desenvolver essa questão da comunicação. Mas eu, depois desse momento, eu me tornei uma criança mais tímida. Porque eu lembro que todo mundo riu, a professora riu e ficou todo mundo... e aquilo foi tão marcante para mim que me deixou travada. E aí, com todas as terapias, com tudo que eu busquei, isso soltou. Mas como isso é importante, né? Desde pequeno que a gente olhe para isso, para a comunicação, porque é isso que vai fazer a pessoa ser bem-sucedida ou não, né? A comunicação é tudo. Sim, com certeza. Hoje em dia, no momento que nós estamos, né, onde a gente tem bastante acesso à internet, informação, as pessoas que se comunicam bem, que sabem expressar aquilo que querem e que sentem, se destacam. Então, isso começa lá na primeira infância. Sim. E olha que bacana, você conseguiu identificar algo que te gerou esse bloqueio. No caso, né, foi um bloqueio emocional que gerou aí uma dificuldade comunicativa que acabou afetando a sua vida no futuro. Mas você identificou, conseguiu tratar e hoje está aí uma apresentadora, né, uma grande comunicadora. Sim. Então é isso que nós buscamos, identificar qual que é a dificuldade, qual que é a raiz daquele problema e como que a gente pode intervir da melhor forma para que se desenvolvam e alcancem, né, o melhor de si, a melhor comunicação possível. Hoje em dia, inclusive, a gente trabalha muito com comunicação alternativa também. Então nós temos pacientes no consultório que não falam, que não necessariamente vão desenvolver a fala, às vezes por um transtorno do desenvolvimento, por uma apraxia de fala, e aí esses pacientes precisam de um suporte a mais. Então a gente coloca também como plus, né, a comunicação alternativa aumentativa, que é uma possibilidade de que a criança se comunique de outras formas além da fala, enquanto a fala está sendo desenvolvida. Que incrível, Carol. E é muito emocional, né, essa questão também. Então você é meio que uma terapeuta também, não é? Sim. É muito mais profundo o que você faz, né? Sim, a gente tem que entender o paciente como um todo, né? Eu acredito que hoje o diferencial do meu trabalho está em olhar para aquela criança não só como uma dificuldade, não só como rótulo que ela chega para mim, mas sim como um indivíduo que precisa ser avaliado em todo o seu potencial. Às vezes a criança tem dificuldade em uma esfera, mas ela tem facilidade em outra, e juntando as duas coisas a gente consegue trabalhar e fazer com que seja muito mais rápido o progresso desse paciente. Então olhar para a criança na questão da respiração, a questão da musculatura, que influencia muito também na fala, na linguagem, na dicção. A condição muscular dessa criança está adequada para a fala? Está adequada para que ela consiga desenvolver, ou ela tem outras questões que também estão impactando essa fala, também estão impactando a comunicação desse paciente. Então olhar para tudo isso com muito cuidado, carinho e paciência, com certeza faz toda a diferença. E eu tenho uma pergunta relacionada a isso. O programa chama Inspira. Qual é o papel da respiração na comunicação? Bom, a respiração ela é fundamental para que a gente possa se comunicar. Pensando, né, partindo do princípio que a gente precisa respirar para ter fonação, que é o som da nossa voz. Então, precisamos desse hábito de respirar
para ter voz. É o primeiro ponto. Mas a nossa respiração, ela precisa estar adequada para que a gente tenha uma comunicação ainda melhor, uma qualidade na nossa fala e na nossa dicção. Vamos lembrar também que a língua, ela tem um papel fundamental na fala e ela tem um local certo. O local do repouso da nossa língua é grudada no céu da boca. Então, se a sua língua não está no céu da boca, ela está no local errado. A gente precisa trabalhar no fortalecimento e na elevação dessa musculatura para que você tenha uma condição de articular melhor os sons da fala e assim conseguir se comunicar de uma forma muito mais clara e efetiva. Uau, dicas preciosas! Mas fica aí que o Inspira volta já! Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com o ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. Edivaldo Brito recebe toda semana convidados especiais para um bate-papo repleto de informação e prestação de serviços. Toda semana nós estamos aqui, todas as quintas-feiras, para te mostrar o positivo, o que é bom, o que é de melhor. Cidades em Foco, toda quinta às 8 da noite, com reprise às terças, 7 da noite, aqui na TV Artes. Toda sexta, Maurício Camargo e Edson Magalhães trazem tudo o que rola no esporte da nossa região. Boa noite, está começando mais um Uniesportes. Uniesportes, toda sexta, às 7 da noite, aqui na TV Artes. Você sabia que pode contribuir com a segurança de Jaguariúna? Participe das reuniões do Conseg, que acontecem toda primeira segunda-feira do mês, na Câmara Municipal. Faça parte da construção de uma cidade mais segura. Cidadania, uma iniciativa, TV Artes e Unifage. O primeiro passo para o seu futuro começa aqui. Na Unifage, o vestibular é só o início de uma jornada feita para transformar. Com ensino de qualidade, estrutura de primeira e metodologias inovadoras. Aqui você aprende com propósito. Quer sair na frente no mercado? Faça parte da Unifage e prepare-se para conquistar. Vestibular Unifage. Inscreva-se agora. Seja o próximo a fazer história. ZYP 297, TV Artes, sua afiliada TV Cultura em Campinas e região. Voltamos com o programa Inspira, recebendo aqui a Carol Galassi, tá dando dicas preciosas pra gente sobre comunicação, respiração. E agora, Carol, eu queria que você ensinasse uma respiração para aliviar a ansiedade. Eu acho que todo mundo gosta de saber isso. Eu falo muito disso nas aulas, mas eu queria que você falasse uma que pra você essa funciona sempre. Bom, uma das técnicas mais simples que a gente utiliza é a técnica de respiração de 4 tempos. Então, como que a gente vai fazer isso? Vai puxar o ar pelo nariz em 4 segundos, vai segurar o ar em 4 segundos e soltar pela boca em 4 segundos. Vamos tentar juntas? Vamos lá.
Esse tipo de respiração, Eu amo. ele vai aliviando o nosso estresse, diminuindo o ritmo cardíaco e fazendo com que a gente se sinta mais relaxado. Então ajuda muito em momentos de tensão, de nervosismo, antes de dar uma grande entrevista. Com certeza vai ajudar bastante. E eu acho que é tão importante a gente ter essas técnicas, né? Porque a gente vai passar por situações que a gente vai ficar nervoso, né? Às vezes uma entrevista de trabalho, ou às vezes um primeiro encontro com alguém, a emoção, ela atrapalha muito na nossa comunicação. Às vezes a gente sabe como falar, a gente tem tudo na ponta da língua, mas quando chega no momento certo, trava tudo, né, Carol? Exatamente. Com certeza, o nosso emocional impacta a nossa dicção, a nossa fala. Isso é perceptível, né? É audível. Você consegue identificar quando uma pessoa tá triste pela forma como ela fala. Sim. Quando ela tá mais chateada, recuada, a gente consegue perceber que a fala fica mais para dentro. É como se a pessoa estivesse segurando a voz ali. Então, essas questões que ficam perceptíveis, às vezes não são nossas aliadas, porque tem momentos onde a gente precisa mascarar aquilo que está sentindo e fazer o que é preciso ser feito, né? Fazer o que é necessário, falar o que precisa ser dito, ir naquela entrevista, conversar com aquela pessoa. Então, nesse momento, é muito importante saber respirar, ter consciência sobre a sua voz e sobre o seu corpo, para que você encontre um ajuste ali onde o seu sentimento e o seu emocional não impacte tanto a sua fala, a modo que você não consiga passar a sua mensagem. Perfeito. E falando dos pequeninos, tem algo assim que eles querem falar e que os pais muitas vezes não conseguem ouvir, que você na primeira sessão você já capta, assim? Olha, eu acho que é fácil hoje em dia para mim identificar quando a família não dá oportunidade para a criança se comunicar. Tem muitos pais que acabam querendo traduzir as vontades, né, os desejos e as falas da criança. Então eles falam muito assim: ah, ele quer isso, ele quer aquilo, ah, pega isso para ele, ah, ele tá querendo aquilo ali. E aí não dá oportunidade da criança se expressar. Eu acho que isso também está muito relacionado à nossa ansiedade generalizada de querer fazer as coisas rápido. E a gente não consegue parar para esperar a criança se expressar, a criança tentar, a criança apontar aquilo que ela quer. Então, quando eu identifico isso no primeiro momento, já no primeiro atendimento, essa é uma das orientações principais, que a família precisa ter mais atenção às tentativas dessa criança, dar mais oportunidade e lugar para que essa criança também consiga colocar ali a voz dela. Carol, você acredita que existe algum tipo de espiritualidade na voz? Eu acho que a nossa voz é única, né? Assim como a nossa digital, a nossa voz é algo exclusivo. Ninguém tem uma voz igual à sua. Então, eu acredito muito que Deus faz tudo perfeito e a voz é mais uma das coisas perfeitas de Deus, né? Mais uma das obras. Então, cada um de nós carregamos uma identidade única que tem um potencial maravilhoso, seja para falar, seja para se comunicar, seja para dialogar com pessoas ou até mesmo para cantar e fazer coisas grandes com essa voz. A voz, com certeza, é um presente. Eu considero a minha voz um dom de Deus. A sua voz é linda. Inclusive, eu ia até falar para você dar uma palhinha aí numa dublagem. O que você acha? Você topa? Então vamos tentar uma voz de personagem? Vamos. Uma das personagens que eu fazia bastante, né, no teatro musical é a Tinkerbell, a Sininho Desculpa. Pode voltar? Jonathan, pode voltar? Jonathan? Ela errou. Vamos voltar um pouquinho? Da minha pergunta. Tá, eu vou falar, sua voz é linda. Uhum. Tá. Eu acho a sua voz linda, Carol. O que você acha da gente dar uma palhinha aí de uma dublagem? Você topa? Tudo bem, vamos lá. Vou fazer então uma voz de uma personagem que eu fiz por muito tempo nos espetáculos, que é a Sininho. Então, a Sininho, ela fala diferente da Carol. Ela fala mais ou menos assim: oi, pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, o meu nome é Tinkerbell e eu sou uma fada artesã. Ai, gente, que demais! Eu amo, imagina as crianças. No consultório, eu consigo utilizar desse potencial vocal para fazer essas modulações. Então, eu faço muitas vozes de personagem. Eles devem adorar, eu dou Carol. uma voz para cada bonequinho. Eles se divertem. Que demais. Carol, e você sendo mãe, como que você percebe isso no seu filho, a comunicação dele? Ele deve brilhar, né? Ele deve ser uma criança, assim, super comunicativa, não? Sim, o meu filho, ele é extremamente expressivo. Até o
pessoal brinca que ele é um mini ator, porque ele faz caras e bocas, ele se comunica e se expressa muito bem, mas ele foi um bebê que nasceu em período de pandemia. Ele teve ali também umas dificuldades em relação ao desenvolvimento da fala, por conta da dificuldade de ver as pessoas, né? Ele não via pessoas e quando via, de máscara, sempre com a boca coberta. Então ele teve dificuldade de aprender, porque foi bem nesse período que ele estava desenvolvendo a fala dele e estávamos ali no auge da pandemia. E aí eu consegui identificar esses sinais e também usar de muitas estratégias que eu utilizo nas terapias em casa com ele, e hoje ele tem uma comunicação excelente, fala super bem, tá sempre querendo ajudar os amiguinhos a falar. E ele ainda fala. Ele fala: mãe, você precisa ajudar o meu amiguinho que ele não conseguiu falar tal palavra. Ai, que demais, gente. Ô, Carol, me diz uma coisa. Quando que você acha que a sua voz encontrou propósito, assim, na sua vida? Olha, eu acho que cantar sempre foi um propósito, porque quando eu canto, além de me sentir muito bem, de sentir uma conexão divina com Deus e me sentir assim viva, eu sentia que cantar alegrava a vida das pessoas. Então eu sempre enxerguei isso como um propósito. E hoje eu vejo que eu consigo utilizar a minha voz para dar voz a essas crianças que não têm ou que têm dificuldades e que elas consigam se expressar e consigam se desenvolver. Então hoje eu vejo de outra forma, mas ainda assim eu vejo muito propósito no meu trabalho e na minha voz. Agora ficou todo mundo curioso para ouvir ela cantar. Não sei vocês aí em casa, mas eu fiquei. Carol, canta um pouquinho pra gente. Pode escolher a música que você se sentir mais confortável. Então tá. Então eu vou cantar um pouquinho de Disney, pode ser? Uma palhinha? Vambora. Tenho aqui uma porção de coisas lindas nesta coleção. Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo. O meu tesouro é tão precioso, tudo que eu tenho é maravilhoso. Por isso eu posso dizer sim, tenho tudo aqui. Ai, gente, que lindo, que emocionante, uau! Muito bom, Carol. Carol, diz uma coisa, para os adultos que estão assistindo a gente aí em casa, o que você diria para os adultos que até hoje têm a sua voz abafada por essas emoções aí que estão presas, que estão num lugar de fala travado, que não conseguem se expressar? O que você diria para eles? Eu diria para que busquem autoconhecimento, para que se percebam e para que encontrem poder em si mesmo. Porque dentro de nós existe um poder absurdo que precisa ser explorado. Abre esse peito, abre a nossa caixa torácica, respira fundo e solta a voz. O mundo quer te ouvir e você precisa se expressar, mas isso depende de você. Uau, poderoso, hein, gente? Carol, conta pra gente, o que mais te inspira nessa vida? Eu acho que hoje o que me inspira é o propósito em ajudar pessoas. Então eu gosto de ver pessoas felizes, pessoas bem e pessoas melhorando. E com certeza, seja pelo canto, seja pela fonoaudiologia, isso é o que mais me motiva. Ver as pessoas modificando, crescendo, evoluindo e sendo felizes nos seus dias. E para você que encontrou o seu propósito, acredito também que as pessoas que estão aí em casa também estão buscando esse propósito. Eu acho que é um lugar que todo mundo quer, né? Encontrar um propósito de vida onde a gente se alimente, se sinta bem dentro da própria pele. E para essas pessoas que estão buscando propósito, assim como você um dia buscou e encontrou aí 2 carreiras brilhantes que você atua, o que você diria para essas pessoas que precisam de uma certa força e inspiração para caminharem rumo a esse propósito de vida? Bom, eu diria para estreitar a sua conexão com Deus. Pedir em oração ajuda para identificar o seu propósito. Começar a olhar para os detalhes e perceber o que há de bom ali, o que eu sei fazer de bom, o que eu faço de bom que pode agregar na vida de outras pessoas. E assim, aos poucos, com a ajuda divina, a gente vai encontrando o nosso caminho. Carol, e se a sua voz fosse uma oração, qual seria? Ai, difícil essa pergunta, muito hein? Profunda, né? Olha, ela não falou que ia fazer essa. Pegadinha do final. Bom, eu acho que minha voz seria uma oração de gratidão. Porque a minha voz veio de Deus e é com a minha voz que eu agradeço a Deus. Então, com certeza, seria uma oração de gratidão. Gratidão é uma das virtudes mais importantes que um ser humano pode ter, né? Quando a gente agradece, a graça desce.
Isso. Carol, deixa algumas dicas práticas para as pessoas que estão assistindo a gente aí em casa. Habilidade de comunicação, respiração, conta pra gente. Claro, vamos lá então. Dicas simples que podem ajudar muito a aprimorar a nossa dicção, a nossa fala. Então, o primeiro exercício que eu vou passar aqui para vocês é a repetição dessas sílabas. Pra, tra, crá. Vamos juntos? Pra, tra, crá, pra, tra, crá, pra, tra, crá. Isso aí. Continua aí em casa, eu sei que você consegue. E aí nós podemos fazer esse mesmo som trocando as vogais. Pretrecrê, 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 pritricri, protrocró, prutrucru. Dessa forma, a gente vai favorecer toda a musculatura e deixar ela apta para uma comunicação com muito mais mobilidade e muito mais clara, de forma que as pessoas consigam te entender muito melhor. Além dessa, uma outra dica importante que pode te ajudar a melhorar a sua dicção, o pessoal fala muito da dica da caneta e tem mais uma opção. Você pode dobrar o seu dedo e morder essa pontinha. Assim, mordendo a ponta do dedo, você pode falar ali o texto ou a mensagem que você quiser, porque isso vai favorecer com que a sua musculatura mexa muito mais, já que tem o dedo aqui impedindo o movimento. Na hora que você tirar o dedo e falar normalmente, a sua voz vai estar muito melhor, muito mais fluida. Também tem uma dica importante para os pais, para utilizarem com as crianças. Então, em casa, com as crianças, para ajudar e estimular o desenvolvimento da fala, é importante que a gente abaixe na altura das crianças, faça contato visual, olhe nos olhos do seu pequeno, converse com ele, prolongue o som das vogais. Por exemplo, na hora de falar de uma bola, eu vou falar assim, a bola! Uau! Olhando para aquela criança, para que ela consiga identificar o movimento da minha boca e assim imitar esse movimento também. Isso com certeza vai ajudar muito. Uau, gente, dicas valiosíssimas, hein? Carol, deixa o seu Instagram para as pessoas te procurarem. Você atende online também? Sim, hoje eu faço atendimentos presenciais e online e aqui na tela vai aparecer o meu Instagram para que vocês possam acompanhar um pouquinho do meu trabalho. Ai, que lindo. Carol, muito obrigada pela sua presença no programa Inspira. Realmente foi inspirador todas as dicas e a sua história que você deixou aqui pra gente. É um prazer te receber aqui e eu vou te convidar de novo pra gente trazer dicas diferentes dessas que você trouxe. Com certeza, pode deixar. Vai ser um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu que agradeço a participação. Espero que vocês tenham gostado aí em casa também. E até o próximo episódio.